Deus é poderoso, né? Ele é maravilhoso. Ele é digno de glória, de honra. Esperar os irmãos acharem, para que a gente possa ler juntos, né? Provérbios, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 9 em diante. Amém? Quem achou, diga amém, por favor. Diz assim a palavra de Deus, versículo 9. Provérbios 3, 9 em diante. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então vou ler novamente. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, meu Pai, que nessa noite o Senhor use a minha vida, meu Pai, e venha falar com o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Nós estamos na quarta sexta-feira, né? Pedindo a Deus para abrir as portas, né, irmão? Para a gente viver, né, as conquistas, né, que a palavra de Deus ela tem reservado para aqueles que amam a Deus. E para a gente entender algumas coisas, o princípio, isso não pode faltar na vida de quem quer ser abençoado por Deus. Amém ou não? Honrar a Deus. Olha só, tem pessoas que pensam assim, que honrar a Deus, ela dizimar e ofertar, ela está honrando a Deus. Isso faz parte. Eu honro a Deus com as minhas ofertas, né? Com aquilo que o Senhor me dá, então eu devolvo através de dízimo e oferta. Mas não é só isso. O nosso público, eu até quero colocar assim, para você entender o que eu vim ministrar nessa noite. O nosso público não é um público de pessoas, olha só, que desejam só as bênçãos, né, materiais, ou desejam só prosperar na sua vida. A gente vê outros ministérios, é só para um exemplo para a gente entender, tá? As pessoas, um grande público, né, uma multidão de pessoas, mas as pessoas que estão voltadas, olha só, para a prosperidade, para a cura que nós também queremos. Mas acima da prosperidade e da cura que nós queremos, né, que nós estamos buscando a prosperidade nessa campanha, está a nossa salvação. Amém ou não, querido? Então honrar a Deus com as suas ofertas, com as suas primícias, é honrar a Deus com toda a sua vida. É com a sua oferta, primícia, e com o seu testemunho, com o que você vive dia a dia. Esse é o princípio, olha só, para quem deseja, em primeiro lugar, a salvação e também conquistar a sua vida material, uma vida próspera aqui na terra. Amém ou não, igreja? Então vai entendendo isso. Então, o primeiro passo é honrar a Deus com tudo aquilo que eu tenho hoje. Não só com as minhas verbas, com o meu salário, com o meu dízimo, minha oferta, não. Com os meus pensamentos, meu testemunho. A minha casa, ela honra o Senhor. Jesus pode visitar a tua casa hoje? Será que ele vai encontrar alguma coisa lá que ele fala assim, olha, eu não posso ficar aqui, porque o que você faz, o que você tem aqui, é contra a minha palavra. Isso também é honrar a Deus. Com as suas atitudes, pensamentos, né? Com aquilo que você pensa, aquilo que você sonha, os seus objetivos. Então, a princípio, eu quero que você aprenda isso hoje. É o que nós estamos lendo aqui, ó. Amém? Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus lagares. Isso aqui é uma promessa de Deus, mas honrar a Deus, a gente fala assim, mas Deus não precisa de dinheiro, mas quando eu oferto e dizimo, é um ato de fé. Amém ou não? E eu estou honrando a Deus por isso. Mas que esse não venha a ser a única forma, né, no seu entendimento de honrar a Deus. Mas honre a Deus com toda a sua vida, irmão. Com tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não só com o seu dinheiro, mas com tudo aquilo. Quando você for educar o teu filho, você vai fazer de tudo para educar ele no caminho do Senhor. Isso também é honrar a Deus. Você está dizendo assim, meu filho, eu quero que você ande no caminho do Senhor, porque eu confio nele, eu creio nele. Então isso também é honrar a quem? A Deus. Quando você deixa que Deus faça parte da sua casa, e você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, então você está honrando ao Senhor. Amém, meu irmão? Então o nosso público aqui, ou o nosso povo, como queiram, não é um povo que veio só atrás da bênção material, que é real, que é bíblica, e também faz parte da herança para o povo de Deus. Amém ou não?
Não, é um povo que deseja cura, libertação, restauração, mas nessa campanha em especial, nós falamos isso para Deus, a gente está falando do nosso bolso, né? Fala, Senhor, nós queremos ser abençoados. O Senhor está dizendo aqui que Ele vai derramar bênção, os nossos lagares, né, vão se encher de vinho, ou seja, você vai ser uma pessoa próspera. Mas primeiro, irmão, aprenda a honrar ao Senhor. Às vezes você fala assim, poxa, mas como eu vou honrar o Senhor se o que eu tenho hoje é pouco? A Bíblia é clara. Tem pessoa que não consegue honrar Deus agora com o pouco que tem. Como é que você vai honrar Deus com muito? A própria palavra que diz, não é isso? Ser fiel no pouco, te colocarei o quê? Sobre muito. Se eu não tenho fé hoje, quem sabe para ofertar e dizimar 5, 10, 15, 20, 50 reais, 100 reais, como é que eu vou dizimar amanhã? 1.000, 2.000, 10.000, não sei. Como é que eu vou ter coragem para entregar a Deus uma oferta dessa, se eu não consigo ser fiel um pouco com Deus? Ah, mas a minha vida financeira, pastor, ela não está ok. Irmão, aí você pensa assim, mas se eu ofertar e dizimar, eu vou ficar mais pobre ainda. Não, isso aí é o poço da fé. Isso, aí é que é o nosso erro. Não é Deus que pode mudar a nossa situação? Sim ou não, querido? Então eu vou ser fiel a Ele. Eu vou ofertar, vou dizimar, e Deus vai honrar a minha vida. Você pode fazer um teste. O mês que a gente não dizime e não oferta, você vai gastar em outra coisa. Você não vê o seu dinheiro. Você fala, poxa, já acabou, meu Deus. Esse mês eu nem vi aonde eu coloquei. Sumiu. Eu peguei na minha mão e parecia areia. Sumiu, parecia água, não tem como segurar. Por quê? Porque você não foi fiel no dízimo e na oferta. E você já aprendeu isso. Faz prova do Senhor. O mês que você oferta e dizima, e o mês que você não oferta e dizima. Então, e honrar a Deus, então também está incluída a sua oferta, o seu dízimo e o seu testemunho de vida. Amém ou não? Hoje a gente vai ouvir algumas coisas aqui, irmão, que pode ser que na verdade até mexa com algumas pessoas, mas o intuito é esse mesmo. É mexer com você que deseja e almeja coisas grandes, mas que ainda está vivendo aí em função, não sai do teu conforto, está vivendo em função do que você aprendeu. Então a gente precisa, na verdade, vou até usar um ditado popular, tomar um chacoalhão, às vezes é bom, para você despertar. Às vezes você está dormindo, aí está num sono espiritual, porque pode ser que seja, ou algo que você trouxe a sua infância, a juventude, e você traz com você até hoje, e impede você de conquistar. Então hoje você vai ver algumas coisas, que vai mudar muita coisa dentro do seu coração. Amém? Então primeiro, honra a Deus com as suas ofertas, primícias, e com toda a sua vida, e a promessa de Deus vai fazer parte da sua vida. Então, amém ou não? Pô, já estou quase garantido. O Senhor falou que se eu honrar com a minha oferta, com as minhas primícias, Ele vai me abençoar. Então a minha bênção está quase garantida. Ou seja, a parte de Deus, Ele vai fazer. Ele não vai falhar. Amém? Vamos lá em Isaías. Olha só. Isaías. Glória a Deus. Isaías 42. Isaías 42, versículo 18 em diante. A primeira coisa que Deus faz na vida da pessoa, olha só, que entrega a vida para Ele. Primeira coisa que Deus faz, a gente já aprendeu isso, mas vamos ver na Bíblia. Isaías 42, versículo 18 em diante. Quem achou, diga amém, por favor. Posso ler aqui então, igreja? Olha o que diz a palavra de Deus, ó. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais o quê? Ver. Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro? A quem envio? Quem é cego, como o meu amigo? E cego, como o servo do Senhor? Olha o que ele diz no versículo 20. Tu viste muitas coisas, mas não as guardaste. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Esse é um texto principal da mensagem dessa noite. Você vê muita coisa, mas não enxerga nada. Já pensou? Eu vejo muita coisa, mas eu não enxergo nada.
Eu ouço muita coisa, mas eu não consigo, guardar e entender nada daquilo que eu ouço. Entra por um ouvido e sai pelo outro. O texto aqui mostra que a primeira coisa que Deus faz na vida de um homem que entrega a vida para Ele é mudar a sua visão. Deus dá visão para a pessoa. Deus dá visão. Isso tem muito a ver com o que você veio buscar nessa noite, que é a prosperidade para a sua vida. Tem muito a ver com aquilo que você almeja para você. Eu estava ouvindo, essa semana, um testemunho de um rapaz, que ele disse assim, olha, eu vou em uma igreja, e eu vou lá, porque eu quero descobrir o caminho, olha só, que vai me levar a ser uma pessoa próspera. Ele nem crê em Deus. Mas por ouvir que o cristão é abençoado, ouvir muitos testemunhos de homens de dentro da igreja que saíram do pó e se tornaram grandes homens, ele falou assim, então eu vou lá. Eu quero lá ouvir. E uma dessas mensagens ele chegou e ouviu exatamente uma palavra que falava sobre visão. Deus abre a visão. Olha só. E ele chegou no pastor e perguntou ao pastor, como é que eu faço para prosperar? Ele falou assim, olha, primeiro você tem que honrar a Deus. Certo? E o que vai fazer de você uma pessoa próspera, não é o seu trabalho. Você já viu alguém que trabalha honestamente e leva o pão para sua casa, ser uma pessoa bem sucedida? Você pode falar assim, a pessoa tem até a vida dela. Né? Pode ser até que ela tenha uma vida regalada. Ela come, ela bebe. Na verdade, ela trabalha, levanta de madrugada, traz o sustento para sua casa. E pode ser que até viva ali razoavelmente bem, porque ela come, tem um carrinho, não é verdade? Mas a pessoa, para alcançar o que nós estamos buscando nessa noite, que é realmente ter além do que a gente precisa, porque a gente precisa investir na obra de Deus, então não é um trabalho braçal que vai fazer com que essa pessoa vença. Não é um trabalho, forçado, que vai tirar você dessa situação, porque isso você já faz. Está entendendo? Você fala, é verdade, pastor, eu trabalho, meu pai trabalha, minha mãe trabalha, ou trabalharam muitos anos, e muitas pessoas, honestamente, que trabalharam a vida toda, ainda não conquistaram nada para a sua vida. Eu não sei se todo mundo aqui tem a sua casa própria, mas você fala assim, poxa, é verdade. Eu trabalho há 30, 40 anos, e eu não consegui conquistar nenhuma casa ainda. Eu estou chegando no final da minha vida e nenhuma casa eu consegui conquistar ainda. Não é verdade? E o trabalhador conquista, não posso dizer que ele não conquista, mas ele conquista ali, irmão, né, para sobreviver. Ele conquista ali a casinha, né, não é verdade? De Coab, a gente fica torcendo para o governo. Olha só, pegar um terreno em algum lugar aí e construir casas, né, verdade? E você fazer a sua inscrição e ser sorteado. Mas a grande maioria, aliás, eu acho que todos nós que estamos aqui, passou por um processo desse, ou a grande maioria. É ou não é verdade? A Coab lançou aí um plano de residência, o nosso pai foi lá, a nossa mãe, no meu caso a minha mãe foi lá, o meu pai fez a inscrição e saiu a nossa casa, porque se não fosse assim, por mais trabalhador que meu pai e a minha mãe sempre foram, eles não teriam conquistado a sua casa. Estão entendendo isso? Então o trabalho braçal, honesto, vai dar à pessoa uma vida razoavelmente bem. Agora o que a gente está buscando é uma vida de fartura. Amém ou não, igreja? É você ter além do que você precisa. Como assim? O que eu preciso hoje Deus me dá. Eu como, eu bebo, mesmo com luta e dificuldade, o Senhor tem me sustentado. Não é verdade? Quando eu digo além do que eu preciso, porque eu tenho planos. A gente quer construir aqui, quer comprar as casas do lado. Olha só que interessante isso. Então é além do que eu preciso para sobreviver. E o que vai fazer isso? E aquele jovem perguntou para ele, mas eu quero além. Ele falou, então não é o seu trabalho braçal. O que vai fazer você conquistar, olha que interessante isso, é a sua visão. Deus vai te dar uma visão, você vai ter uma ideia, e a ideia que você tiver, é aí que você vai conquistar. E esse rapaz ouviu aquela palavra, nem crente não era, porque eu já falei, o nosso público aqui, graças a Deus, é um povo que, em primeiro lugar, pelo menos 98% da nossa igreja, é um povo que primeiro busca a salvação e depois as outras coisas.
Graças a Deus por isso, amém ou não, igreja? É o nosso público. Se você parar para pensar aí as outras igrejas, e você começar a analisar o público, são pessoas que só estão atrás de prosperidade e cura. E os pastores nem de salvação falam, porque quando fala de salvação, fala de compromisso. Se a pessoa não quiser ser salvo, ela é. Aliás, se ela não quiser o compromisso, então ela acaba indo embora. Então vamos prender você aqui. Deus vai te prosperar, você vai ser curado. Deus faz isso mesmo. Porque para ser próximo precisa ser crente. Nós sabemos disso. Não é verdade? Mas graças a Deus, eu torno a dizer, em primeiro lugar aqui é a nossa salvação. Amém ou não, igreja? Então esse jovem recebeu aquela palavra no coração e falou, então eu entendi. Eu tenho aqui o meu trabalho, e com o meu trabalho eu me sustento, aí vivo uma vida mais ou menos, né? Então para mim mudar a minha história eu preciso ter uma visão. E ele foi embora. Pegou o ônibus e foi embora. E quando ele no ônibus estava pensando o que o pastor tinha dito para ele, né? Isso lá em Londres. E lá em Londres, né, irmão? Eu acho que você já viu em filmes e em uma reportagem da televisão, você viu que lá o ônibus, ele é de 2 andares, não é? O ônibus é de 2 andares. Então ele sentado lá em cima, ele começou a olhar e o ônibus parou num ponto. Olha que coisa, isso é fato. Se você buscar a história, você vai ver que é real. E ele parou num ponto de ônibus e sentado assim, começou a olhar. Mas lá de cima ele só via o teto. Só o teto do ponto. Ele não tinha nada. Ele falou assim, mas peraí, eu estou parado aqui há quase 3 minutos, vamos colocar a média que o ônibus para num ponto, né? Para subir e descer pessoas. E eu estou parado aqui e eu não consigo ver nada. Eu só estou vendo o teto do ponto, lá da cobertura do ponto, para as pessoas não se molharem. Quando chove, o sol também, né? E ele teve uma ideia, falou assim, não, peraí. Parecia que não é algo de outro mundo, mas ninguém teve essa ideia. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte. Eu tive uma ideia. O tempo que eu fiquei parado aqui olhando para o teto desse ponto, eu podia estar lendo uma propaganda. Eu podia estar vendo uma propaganda. Todo lugar que ele olhava tinha propaganda. Você está no térreo, embaixo, mas lá em cima no teto, que o ônibus é de 2 andares, não tinha nada. Ele falou, opa, peraí. Eu tive uma ideia aqui. Isso com o tempo. Eu tive uma ideia. Peraí, vamos vender uma proposta de colocar anúncio em cima, olha só, da cobertura do ponto de ônibus. E ele foi num banco, levou a ideia, patenteou a ideia, e o gerente gostou muito da ideia dele e patrocinou ele. Olha que coisa. A primeira paulada que ele recebeu, que eles fizeram um contrato, foi de 20 milhões. Ele recebeu 20 milhões. A primeira paulada, ele levou a ideia, patenteou e já recebeu 20 milhões. Porque todo mundo que viesse anunciar, teria que passar por ele. A ideia foi dele, ele patenteou. Está entendendo o que vai mudar a gente de vida mesmo? É a ideia, é uma ideia que você pode ter. Olha que coisa, é a visão que você deve buscar no Senhor. Senhor, me dá uma visão, me dá uma ideia aí, Deus. Aí você fala assim, poxa, mas será que eu ainda posso ter uma ideia? Claro, irmão, as coisas mudaram. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu lembro que quando a gente comprou uma máquina de sorvete e trouxe para Tiradentes, a pastora a gente falava assim, ó, vai arrebentar, vamos comprar. Vamos investir que vai arrebentar na Tiradentes. Ninguém tem. Lá ninguém tem, só nós. Opa, vamos embora. E quando a gente comprou a primeira máquina de sorvete, não sei quem lembra aqui, uma grandona, e colocava ali no seu Luiz, estendia uma tenda, porque no sábado ele é adventista. Ele é adventista, então no sábado o adventista não trabalha. Então ele fechava o estabelecimento. Aí o que a gente fazia? Colocava a máquina de sorvete para fora e estendia uma tenda que eu tinha, até quebrou, mas eu tinha uma tenda, e fazia filas e filas. E a gente vendia por dia ali, irmão, 700 sorvetes. Coloca 700 sorvetes a R$1, que era o preço. Aqui na Tiradentes. Era uma inovação. Você fala, mas isso é uma ideia? Já tinha lá no shopping, mas aqui não tinha. O cara queria chupar um sorvete daquele, tinha que ir lá no shopping, não é verdade? Mas ele ia aqui no 65, aonde a pessoa não tem muitas condições, mas todo mundo tinha R$1 no bolso. E todo mundo tinha R$1. Eu falava para ele, olha só, Júlia, olha que interessante, todo mundo tem R$1. Parava a pessoa com carrão, passava menino descalço, com o nariz correndo. Ô tio, dá um sorvete. Então a gente vendia ali R$700 por dia. Foi uma inovação.
Entendeu como é que é? Não é o seu trabalho braçal. Porque alguém tinha que estar lá, tinha que arrastar a máquina, fazer o sorvete. Mas a ideia foi o quê? Ter trazido algo que só tem do carrão para lá, ou no shopping, por dentro de um bairro. E deu certo. Foi interrompido, os irmãos sabem por quê, mas a ideia foi tão boa que depois de algum tempo todo mundo queria comprar essa máquina. Porque realmente o lucro é muito alto. Olha que interessante isso. Aqui na Tiradentes mesmo, um outro rapaz teve uma ideia. As irmãs vão lembrar aí. Olha que interessante isso. Não sabe nem falar, não sabe ler, não sabe escrever. Ele inventou o tal do tererê. Quem lembra daquele negocinho do cabelo? Tererê. Ele inventou o tererê que todo mundo comprou. Está entendendo como é que é? Aí, agora ele inventou o tererê e o negócio explodiu. Todo mundo tinha, baratinho. E distribuiu, acho que era 50 centavos na época. E ele arrebentou e ficou rico da noite para o dia. Ele teve uma ideia de inventar o tererê, o negócio pegou e ele, arrebentou de ganhar dinheiro. Você está entendendo aonde a gente tem o que a gente tem que orar e pedir para Deus? Senhor, me dá uma ideia, me dá visão. É o que o Senhor está dizendo. Você vê muita coisa, mas não guarda nada. Você ouve muita coisa, mas não assimila nada. Passa tudo, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e você, Então a primeira coisa que Deus muda na gente, diga assim, é a visão. É a visão. Amém ou não, igreja? Amém. Olha só o que Deus vai fazer. Primeira coisa que Ele muda para quem quer vencer é a visão. Você fala, agora eu vejo diferente. Olha o que eu anotei aqui, isso aqui é muito interessante. Hoje você vai ver se você está na visão ou não. Pode ser que você só tenha o sentimento de querer vencer. Pode ser que Deus olhe para você e veja o sentimento de, eu vou vencer, eu vou ter meu negócio por conta, mas falta o que em você? A visão. Quantos homens de Deus, fervorosos, fervorosos, que trabalham, mas a vida financeira, ela não alcançou o que você veio buscar. Porque faltou o quê? Visão. Às vezes ele é cheio de coragem, mas faltou visão. Já viu pessoa assim, que já tentou um monte de coisa? No meu caso, uma hora eu creio que eu vou arrebentar, em nome de Jesus, amém ou não? A visão, a coragem a gente tem. Só falta o que agora? A ideia. A hora que Deus deu uma ideia, peraí, agora essa aqui foi de Deus. Um menino que, sentado no banco de cima, no ano de 2 andares, olhou para cima de um teto e falou assim, não, peraí, tem um espaço ali que eu posso vender para fazer anúncio. E ele fez isso e enricou. Agora, mas eu moro na Tiradentes, pastor, isso pode acontecer comigo? Lógico que pode. Claro que pode. Você vai entender se você está na visão hoje ou não, irmão. Olha que coisa interessante, Você nunca vai ter além da sua visão. Olha como a visão é importante. Tem pessoa que, tá bem, fala, não, eu tô tranquilo aqui, eu estou com carteira registrada. Amém, irmão. Ninguém está falando que isso não é pecado. Eu estou falando para quem realmente quer conquistar. Fala assim, não, eu quero, Senhor, ser uma pessoa bem sucedida. Eu não quero ganhar só para o meu sustento. E é o que nós temos buscado. Amém ou não, igreja? É claro que o Senhor abençoa, é todo um processo, né? Não quer dizer que amanhã você vai acordar. Não é isso. Mas tudo começa dentro do seu coração. É o seu desejo de conquista, de vencer. Aí Deus vem, abençoa e faz com que você tenha uma ideia e você coloca ela em prática e ela estoura. Então vamos entender aqui, olha só, a pessoa que está na visão. Já pensou uma pessoa aqui, dentro da alma dela, não, peraí, eu vou orar, vou buscar em Deus. Que nem esse jovem. O que eu tenho que fazer, Deus? O que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que honrar Deus com toda a sua vida. Com tudo aquilo que Deus te deu. Honra a Deus com tudo. Pensamento, ideia, sonho, oferta, dízimo, tudo. Sua casa, o jeito que você se veste. Você está honrando a Deus. Por que você se veste assim? Porque eu estou honrando a Deus. É verdade, irmão. É com tudo. É a soma de tudo que você é. Honra a Deus. Segundo passo, Deus abre a sua visão. E quem está na visão, olha só, é a pessoa que dentro dela, ela almeja vencer. Amém ou não? Dentro dela ela está assim, ela está andando, mas ela está assim, meu Deus. Acontece com alguém aqui? Eu estou assim, irmão. Meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Eu
Eu estou sentado lá em casa, eu estou assim, meu Pai, me dá uma ideia, me dá uma visão, Senhor. Me mostra, Deus. Oh, Deus, coloca a tua mão. Eu estou assim, irmão. É a pessoa, olha só, que está focada em mudar a sua vida. Porque quando Deus falar, então você vai ouvir. Quando você vê, olha só, você vai entender. É ou não é verdade? E o milagre começa onde? Dentro do nosso coração. Se você crê que Deus é capaz de fazer, então vai acontecer na tua vida. Amém ou não? Então quem está na visão, vamos lá, ó. Ela não reclama. A pessoa que está na visão não reclama da vida dela. Ai, o dia, ó, azar, a minha vida é um lixo mesmo, eu não tenho jeito mesmo. Vê se não é isso. A pessoa que está na visão de vencer, ela fala assim, ó, um dia a minha vida vai mudar, amém ou não? Ela está decidida dentro dela. Ela está na visão, o que sai dentro dela, a revolta, ou o sentimento que está dentro dela, não vai fazer ela reclamar. Ela não vai murmurar, ela vai dizer assim, não, um dia isso vai mudar. Um dia isso vai acabar na minha vida. Amém ou não, igreja? Isso é a pessoa que está o quê? Na visão. Por isso que a primeira coisa que Deus faz é abrir o quê? Os nossos olhos. É mudar a sua visão. Olha que interessante isso, ó. Ela não se preocupa com coisas pequenas. Você está na visão, irmão? Ou você ainda perde tempo com coisas banais? Coisas pequenas. O teu assunto é assunto que a pessoa só ouve porque ela tem que ouvir. Mas não é um assunto voltado para nada. Ele começa do nada e acaba do nada. A pessoa que está na visão, olha que interessante isso. A pessoa que está na visão, ela vai sair da boca dela palavras de vitória. Fala, não, peraí, está assim, mas vai mudar, vai acontecer. Amém ou não? Ela não vai se preocupar com coisas pequenas, ela não vai perder tempo com coisas miúdas. Isso é a pessoa que está na visão de conquistar, irmão. Ela nem se interessa por esses assuntos. Passa na vida dela e ela, mas você não viu? Não, o que foi? Ah, é? Não, eu nem percebi isso. Eu nem percebi isso. Você não percebeu que o pedaço do pão do outro é maior? Não, meu amigo. Eu estou atrás de coisa grande. Eu estou na visão, amém ou não? Eu não vou ficar perdendo, sabe, tempo com coisas pequenas e me preocupando com coisas pequenas. Olha para você. Veja se você está na visão hoje. Será que você, tem sido levado por qualquer voz, qualquer vento, qualquer sentimento? Não pode ser assim. Você tem que estar focado. Não, peraí. Eu não sei se vai ser daqui uma semana, daqui a 15 dias, daqui um mês, amém ou não? Mas um dia vai acontecer. Comece a orar dessa maneira. Senhor, me dá uma visão. Às vezes você está pensando assim, poxa, para mim conquistar hoje está tão difícil. Você já parou para pensar? O que será que falta no nosso bairro hoje? E se eu trouxesse para cá, seria um sucesso. E se eu trouxesse para o bairro, olha, ninguém tem, e é algo que todo mundo precisa. Ninguém tem, todo mundo precisa. Eu tenho certeza que se eu trouxer 1000 desse, vai vender os 1000, porque é algo que é uma necessidade do povo aqui. Você já fez um estudo desse? A pessoa que tem visão, ela para, eu já fiz isso, irmão. Eu já fiz isso. Quando nós trouxemos a bijuteria para cá, a loja de bijuteria, também não tinha bijuteria. Ninguém tinha. Tanto que quando a gente montou a loja de bijuteria, vendia por dia 600, 700 de bijuteria. 300, 400. Aí passou um pouco, passou acho que uns 6, 7 meses. Aí abriram uma outra aqui, aí abriram uma outra lá, aí começou a cair. Mas quando a gente montou, você fala, pô, bijuteria, não tinha também. Para não dizer que não tinha, tinha um senhor que ele tinha uma portinha desse tamanho assim, ó. Pequenininha. E tinha algumas coisas ali, aqui mesmo. Mas fora isso, não tinha bijuteria da Tiradentes. Aí você fala, pô, será que para mim vencer, será que eu preciso ser um Einstein? Não, você só precisa ter uma ideia que ninguém teve ainda. Está entendendo isso? É só pedir ao Senhor, me dá uma ideia, me dá uma estratégia. Por exemplo, lá no palanque, o pessoal também tem necessidade. O que todo mundo tem que sair daqui para comprar? O que todo mundo tem que sair daqui, olha, que não tem, e é uma necessidade nacional. Um exemplo. É colocar, e eu sei que vai fazer fila para comprar, porque todo mundo precisa. Entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes você está pensando assim, não, eu vou arrebentar quando eu tiver um investimento alto. Se eu tivesse 30 mil na mão, aí eu montava o meu negócio. Irmão,
Diga assim, o capital do crente é a fé junto com a visão e com a ideia que vem de Deus. Amém ou não? Então você tem que falar, Deus, espera aí, eu não tenho dinheiro para investir, mas eu tenho fé, eu tenho visão, Deus vai me dar a ideia e eu vou fazer em nome de Jesus. Amém ou não? Você tem que sair daqui assim, falando a verdade. Eu sei que você, de repente está aqui, Deus abre uma porta de emprego, e Deus é poderoso para fazer isso, mas você tem que pensar lá longe. Pode ser que uma porta de emprego hoje para você seja uma boa. Você fala, não, hoje pelo menos vai me aliviar aí alguns meses, mas dentro do seu coração tem que estar assim, não, peraí. Isso aqui é passageiro, amém ou não? Isso aqui é passageiro. O que Deus tem para mim, diga assim, é maior. Diga, é muito maior. Amém ou não, igreja? Então, olha lá, guarda aí, ó, não reclama, não se preocupa com coisas pequenas, olha só, e não se prende à mesmice. Não pode se prender à mesmice. Ah, eu tive uma ideia há 10 anos atrás. As coisas mudaram. Você é a mesma pessoa, mas o mundo não é o mesmo. As coisas mudaram. Eu estava pensando aqui, eu vou até citar algumas coisas aqui. Olha que interessante isso. Eu vi um irmão, o irmão Rogério e a irmã Vanessa. Parece que eles montaram uma loja de suprimento de academia. Aqueles caras fortão, que nem um pinho ali, né? E eles montaram uma loja. A impressão que eu tenho é que eles montaram uma loja deles. E eu sei que tem pessoas aqui que, não é verdade? Eu sei que tem pessoas aqui que gosta disso e vive disso. Como é que você... Como que o negócio é franquia? Eu vou montar uma loja, vou ver como é que é o negócio dessa loja aí. Quando é que tem que investir? Que a princípio nem investir muito você tem. Porque o próprio fornecedor, ele te fornece o produto, ou não é verdade? E te dá os dias para você pagar ainda. E agora virou febre esse negócio de... Você está entendendo? Sair da mesmice, as coisas mudaram. As coisas mudaram. As pessoas, elas querem coisa melhor agora. Sabe, hoje, você fala assim, ó, os bolivianos, eles quebraram o comércio de roupa nos bairros. Tá certo eles, eles têm que sobreviver, sim ou não? Eles têm que trabalhar, mas eu estou ensinando aqui como é que você conquista. Não é verdade isso? Os bolivianos, eles trouxeram as roupas, as fabriquinhas, para os bairros. A roupa que você comprava barato lá no Brás, agora você encontra onde? No seu bairro. É ou não é verdade isso? Eles só pecaram numa coisa. Que agora o povo quer mais qualidade. Eles venderam por um tempo. Se você parar para pensar, eu vou chutar aqui, sabe, uma estimativa de quando eu tinha um comércio. Né? De 2, 3 anos para cá, os bolivianos entraram nos bairros, né? Porque, na verdade, quem mais costura são eles. E eles trouxeram produtos inferiores, mas muito barato. Então o cara diz, peraí, eu vou contar essa calça aí. Essa calça aqui é 30. E quanto que ela está lá no Brás? Lá no Brás também está 30, mas eu vou lá? Não. E quanto é que está na loja do Joãozinho? Está 20 anos aqui. Lá na loja do Joãozinho está 60. Não, vou comprar uma calça do boliviano. Se eles tivessem melhorado a qualidade da roupa deles, então hoje eles seriam muito mais fortes do que eles já são. Está entendendo como é que é? A mesmice é você colocar uma ideia na cabeça e ficar com ela sem você aprimorar ela. Você pode aprimorar isso. Eu vou abrir uma agência de viagem. E o que todas oferecem? Isso, Senhor, me dá uma ideia, se esse é o meu foco, eu quero abrir e eu quero oferecer algo que ninguém ofereceu ainda. Que vai atrair clientes. Está entendendo o que é você pedir a Deus uma visão? Você me dá uma visão. Todo mundo tem lanchonete. Eu quero, Senhor, meu Deus, eu vou montar uma lanchonete, mas me dá uma ideia aí de fazer um bolinho que ninguém tem ainda. E as pessoas vão vir de longe atrás desse bolinho aqui. Então isso é você pedir visão para Deus, irmão. Fé você já tem. Coragem para trabalhar nós temos. Amém ou não? Então agora você precisa ter visão. Fala, Senhor, me dá visão do negócio. Me dá aí, Senhor, uma ideia. Me dá uma ideia. Eu fui... num cliente, na verdade, quem me indicou foi o Diego, né, que é o genro da Elma e do Carlão. Eu fui arrumar um ar-condicionado desse rapaz aí, e ele trabalha. Só que ele montou na casa dele uma loja de cachorro-quente. E eu esqueci até o nome agora, mas é uma coisa de louco.
Se você entrar na loja dele de cachorro-quente, quando ele falou, o que você... Eu olhei, nossa, que loja linda, bonita, o que você vê? Não, aqui não é vende cachorro-quente. Até cachorro, um exemplo, tá? Até cachorro-quente com molho de morango, ele vende. Ele falou, tá vendo? E agora eu estou vendendo a franquia desse negócio aqui. Ele teve uma ideia. Porque cachorro-quente você está acostumado a comer aonde? Aonde você come cachorro-quente? Na rua. É na rua e no carrinho, amém ou não? Ele montou uma loja, irmão. Na verdade é um restaurante, é coisa chique. E o cara vai lá e come cachorro-quente. Mas não é o mesmo cachorro-quente daí. Ele aprimorou. Ele começou a pesquisar como que é os cachorro-quentes nos outros países. Então, gente, eu quero um cachorro-quente via Holanda. Na Holanda é assim, tó. Eu quero um cachorro-quente nacional. O cara, é uma ideia. Ele teve uma visão e assim, vai arrebentar. Arrebenta de ganhar. Ele falou assim, não. Ele brincando comigo assim, porque a gente ficou conversando. E a gente foi conversando, e sabe, ele é bem extrovertido, ele é até meio xarope, parece, que nem eu. E vai, e tal, e se. Aqui é o seguinte, toda noite, todo dia aqui é 2 cruzeirinhos dentro do bolso, todo dia. Vender 2 mil de cachorro-quente. Quanto que é a salsicha, cara? Mas o cara merece. Se você for lá, você fala assim, não acredito. A cozinha dele, a cozinha que ele fez para vender cachorro-quente, irmão, você fala, não acredito. Tudo isso daí é só para vender cachorro-quente. Aí ele fala, mas espera aí, mas é o cachorro-quente. E tem na internet, tem tudo. Você pode comprar até pela internet. Eu esqueci o nome da loja, mas é aqui no Carrão. Próximo ao cemitério da Vila Formosa. É uma coisa linda a loja dele. Ou seja, ele teve uma ideia. Tem pessoas que juntam um dinheirinho e viajam. Olha aí, irmão, agora, olha, tem pessoas que juntam um dinheirinho e vai para a Europa para fazer intercâmbio de inglês, não é? É ou não é verdade? Deus abençoe ele. Ele vai falar inglês e vai ser empregado falando inglês, não é verdade? Tem pessoa que ajunta um dinheirinho, vai para a Europa, ou, aliás, vai para o Japão, vai para a China, e vai lá pesquisar produto. Ele fala, mas que produto é esse aí? Que parece uma tartaruga. Não, mas isso aqui não é uma tartaruga. Não é uma tartaruga. Isso aqui é o seguinte, isso aqui lava a louça sozinho, seca, enxuga, cozinha. Ele vai lá, pega a marca da tartaruga e vai vir ser representante aqui no Brasil. Aí sabe o que acontece? Ele traz o produto aqui para o Brasil, né, tudo certinho, legaliza. Aí você vai comprar, toda vez que um brasileiro comprar um produto, olha só, que já está há mais de 10 anos lá no Japão, ele vai ganhar uma porcentagem dele, vai ter que passar por ele. Aí ele enrica e ninguém sabe por quê. Mas tem gente que prefere fazer intercâmbio de inglês. Cada um na sua. Mas se você fosse lá e pesquisar, olha só, eu fui comprar um robozinho, irmão, porque eu quero ainda, né? Ainda está nos nossos planos, para fazer limpeza de duto. Olha para mim. Limpeza de duto, sabe o duto de ar-condicionado? Você tem que pôr um robozinho lá dentro, e esse robozinho ele vai, uma escova, e vem um cano que aspira o pó. Então vai escovando e vai puxando pó dentro do duto. Mas eu rodei em tudo quanto é lugar. Rodei que ninguém tem. Só tem um representante aqui no Brasil. E é uma fortuna. Ou seja, lá no Japão, um produto que você vai pagar 600, 700 reais, aqui você vai pagar para ele 12 mil. Mas ele teve a ideia. Ele foi lá, chegou no fabricante e falou, quero ser teu representante lá no Brasil, ou na América do Sul. E ele é representante da América do Sul. Você acha que ele ganha dinheiro, sim ou não? Ele teve uma ideia, uma sacada. Não foi uma ideia de Einstein. Foi uma sacada. Ele olhou e falou, pá, ninguém fez ainda, que nem o menino do outdoor. Pô, mas ninguém está anunciando ainda, sabendo que aqui os ônibus têm 2 andares. Peraí, é um espaço que eu posso vender. Ele foi e vendeu e ficou rico. Está entendendo? Você trabalhando braçal, olha só, pode ser que você tenha uma vida aí, né, razoavelmente bem, mas quem deseja realmente ter condições, ter dinheiro no bolso, então você tem que ter a sua própria ideia, o seu próprio negócio. Ou não é verdade? Eu tomei um choque esses dias que eu falo, mas faz tempo, quando eu fiquei sabendo quanto um profissional com faculdade de RH ganha. Quanto é que você pensa que ganha uma pessoa formada em RH? E tem que ficar quase o dia inteiro lá trabalhando. É 1.200 conto. Mas ela fez uma faculdade, mas é isso. Quanto é que você acha que ganha, irmão? Quanto é que você acha
acha que ganha um supervisor administrativo? Você acha que ganha quanto? R$ 1.300, R$ 1.500 o máximo. E o cara tem que estar ali, ó, sol, chuva, se precisar tem que estar no feriado, e recebe tudo que estoura, é ele que vai ter que correr atrás, a pressão é muito grande. Agora você está feliz com isso? Deus te abençoe. Só tem um gerente. Quantos funcionários? Tem 2.000 funcionários, tem 5 gerentes. O gerente ganha 10.000. Tá? Se você for um gerente, ainda dá para você fazer alguma coisa. Caso contrário, então você vai trabalhar a sua vida inteira e vai ter uma vida razoavelmente bem. Isso quando você não ficar desempregado. Ou não é verdade isso? Tem pessoa que trabalha o mês inteiro, olha aí, para ganhar um salário mínimo. Mas a bênção é para todos. Quem acredita, eu creio. É o seu coração. Jovem, vocês ainda têm mais chance do que a gente, daqueles que têm mais idade. Não que não possam ser abençoados, mas o tempo que às vezes perde aí, a mente está mais fresca, está mais atualizada. O jovem está mais atualizado. Pelo menos aqueles que buscam, que têm, sabe, essa visão de prosperidade, ele está mais atualizado. Ele não fica perdendo tempo com qualquer coisa. Ele fala assim, não, eu vou pesquisar sobre isso. Senhor, eu preciso ser, olha, quem sabe um empresário, me dá uma ideia. Irmão, é uma ideia que você precisa. E ter coragem para colocar em prática. Já parou no seu bairro? Eu já parei. Muitas vezes aqui eu falei para minha esposa, o que será que está faltando aqui? Mas faltando, que o povo precisa, o povo vai querer, não tem como fugir disso. É que nem arroz e feijão. Você vai no mercado, você pode ir lá com mas o arroz e feijão tem que estar lá. Senão você não vive, não é verdade? É ou não é verdade, igreja? Então, olha só, não se prenda a mesmice. Eu tenho uma ideia, mas eu estou aberto a outras. Senhor, me dá uma ideia. De repente eu estou planejando algo, o Senhor fala assim, não, mas peraí, eu vou te mostrar algo que ninguém viu ainda. Eu vou te mostrar algo que ninguém viu ainda. Entendeu como é que é? Não é você atirar para todo lado, mas é você estar atento. Eu estou olhando, estou observando. Eu tenho um plano aqui, tenho um objetivo, mas se não, sabe, nesse percurso, Deus me mostrou algo que eu também posso ser bem sucedido, então eu vou entrar nisso aí. Então quem tem visão não reclama, não vive murmurando, não se preocupa com coisas pequenas, e olha só, não vive na mesmice. Você conversa com a pessoa, é a mesma coisa, a mesma conversa fiada. Olha só, quem está na visão tem mente aberta. Tem mente aberta. Vocês podem escrever o que eu estou falando, olha para mim. Pode escrever. Não é porque são os meus filhos, não. Não é porque são. Não são merecedores, não são melhor do que ninguém. Mas se eles continuarem do jeito que eles estão indo, eles vão arrebentar. Não é porque são os meus filhos, não. Quando a gente para conversar em casa, às vezes dá até, para um pouco, vamos relaxar um pouco. A conversa, sabe o que é? É as coisas que mudaram o mundo, as ideias que mudaram o mundo. Pai, você viu, pai? Estava assistindo, você viu como é que surgiu o cartão magnético? Você viu como é que surgiu o cartão magnético? Ideias que surgiram. Ideia não é assim, irmão, olha para mim. Você está lá deitado, né? E, não, preciso de uma ideia. Não, a gente tem que orar por isso. Mas as grandes coisas aí, a maioria das coisas que mudaram o mundo, foi assim, ó. Tem um camarada que ele era um homem de posse e gostava de fazer cortesia para os amigos. Está entendendo? E ele falou assim, vamos jantar comigo. O patrão falou o seguinte, eu mandei fazer um cartão. Quando você puder, você vai lá, leva o meu cartão e janta lá. Então o que ele dava cartão dele, cortesia. Foi assim que surgiu o cartão magnético, que todo mundo tem. Ou não é verdade? Revolucionou o mundo. Assim, ele falou, peraí, Márcio, vai lá almoçar, mas não vou te dar dinheiro, eu vou te dar um cartão. Você leva o cartão aqui, tem a minha assinatura, é só você apresentar lá no restaurante, eles já estão sabendo e você pode jantar lá tranquilo. Assim que surgiu o cartão magnético. Se por acaso você pensa assim, mas eu moro na Tiradentes e eu posso sair do anonimato aqui, irmão, tira isso da sua cabeça hoje. O que você tem que pedir a Deus, sabe o que é? É uma ideia.
Não importa se você é jovem, se você é adolescente, não importa a sua idade. Você tem que falar, Deus, tem pessoa que quer ser empregada a vida inteira. Deus abençoe. Se for para ser, nós vamos fazer o quê? Agora que nós vamos orar e vamos pedir a Deus, nós vamos, amém ou não? Amém. Para você ter o teu próprio negócio. Para um dia. Vamos dar uma volta? Vamos sentar aqui um pouco no banco da praça. Vamos sentar, vamos analisar. Deixa eu ver. Nossa, eu percebi. A maioria aqui é criança. E o que tem para criança aqui? Não tem nada. Não sei. A maioria aqui, o que tem de jovem na Tiradentes, e o que atrai o jovem? Por isso, irmão, que tem pessoa, né, olha só, que não é crente e prospera, porque ele teve uma ideia, ele teve uma visão, ele foi lá e arrebentou. Tem pessoa que não sabe ler e escrever, e tem um monte de doutor de empregado. Já viu isso? O camarada nem lê, nem escrever, não sabe, mas teve uma ideia, deu certo, e o empregado dele é um doutor. É pessoas que estudaram, mas olha lá, teve uma ideia. Então você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, tem que orar, tem que falar, Senhor, me dá uma ideia. Aquele estalo. Amém ou não, irmão? Vou continuar aqui mais um pouco, tá bom? Lá, visão, mente aberta, né? A pessoa que tem visão, ela é uma pessoa de atitude. Ela não tem medo de investir. Sabia? Como é que você quer vencer se você não investe? Tem gente que tem medo de investir. Eu tenho R$1, investe esse R$1. É que nem, né, a parábola lá do mordomo, né? Que o seu dono deu uma porção para cada um e falou assim, você tem que multiplicar isso. Eu tive medo e guardei. Tem pessoa que é assim, tem medo de investir, tem medo de correr o risco. Eu não quero ensinar o seu jeito de viver, mas eu penso assim, é melhor chegar no final da minha vida e falar assim, pelo menos eu tentei, amém ou não? Do que chegar no final da minha vida e falar assim, eu fui covarde. Por isso que eu não tenho nada. Porque toda vez que era para mim dar um passo de fé, para mim investir, para mim correr um risco, eu tive medo. Como é que você vai conquistar? Você, mulher, que o marido trabalha, olha só, e o marido traz sustentinho lá com o seu salário, você tem que pensar alguma coisa. Orar e falar assim, o que eu posso fazer com esse pouquinho que eu tenho aqui? Todo mundo conhece a Mari aqui, né? A que vende roupa ali. Quantas vezes aquela mulher foi lá em casa? Oh, meu Deus, a roupa dessa mulher é muito cara. Mas sempre a mulher fica com alguma peça, né? Não vou ficar com uma peça, não é verdade? E quantas lojas ela tem hoje? E ela era o quê? Sacoleira? Ela teve visão, amém ou não? Visão, olha onde ela está hoje. E por que você não está lá? Faltou o que para você? Ousadia? Coragem? Porque eu quero uma outra coisa? Amém, irmão. Então vai à luta. O que não pode, eu não sei. Embora eu precise, mas eu já não me contento mais com uma carteira assinada. Eu estou falando real. É o que está dentro da minha alma. O Almir falou aqui da questão do governo está terceirizando o serviço da prefeitura. Amém ou não? Não é só ar-condicionado. Ele falou ar-condicionado porque tem muitos técnicos aqui. Mas agora a prefeitura pode contratar você. Qual que é a sua especialidade? Vou abrir uma empresa de limpeza. E você leva o seu... Ela pode contratar. Está entendendo? Então é ar-condicionado, limpeza, ou seja, qualquer empresa, e assim, e é tão legal porque é o seguinte, a visão deles o que é? É gerar emprego. É gerar emprego. Tá? Então, a sua empresa, ela é especialista, ela vai fazer só um serviço. É ar-condicionado? Só ar-condicionado. É elétrica? Só elétrica. É limpeza? Só limpeza. Então você fala, poxa, que pena. O Almir falou aqui que vai terceirizar o trabalho da prefeitura, mas falou de ar-condicionado. Mas é tudo, irmão. Se você é grande de informática, você pode abrir uma empresa aí e fornecer para ele mão de obra. De informática. Então, pensa bem, pô, é verdade. Você que é pedreiro, ele pode contratar você agora. Agora a prefeitura pode contratar. Você abre uma firma, que você tem que ter nota. Se você tiver funcionário, você vai ter que estar tudo legalizadinho. Você faz parte, né? É uma garantia. Você vai ter que estar com seus impostos tudo pago. Mas espera aí, aparecendo emprego, você ganhando dinheiro, tendo a sua firma nativa, então se prepare para isso. Vai saber se não é agora que é a tua chance.
É tão interessante que esses dias eu falei pro Raimundo, né? Meu cunhado, ele trabalha na prefeitura. Eu falei assim, ô Raimundo, tem que, né? Pena que não tem nem ar-condicionado aqui na prefeitura, aqui da Tiradentes, pra você colocar na lareira. Ele falou assim, mas não é por causa da prefeitura. Mas agora acabou isso. Se amanhã tiver lá, e ele tiver, ele me coloca lá dentro, entendeu como é que é o negócio? Amém ou não, igreja? Então você pode montar o seu negócio, o que você faz? Não sei, o que eu posso, qual a mão de obra que eu posso fornecer para a prefeitura? Eu não sei, de repente a prefeitura, olha, irmão, estou levando bem no extremo mesmo hoje, hein? A prefeitura tem um plano aí de cortar o cabelo de toda criança aí na favela. Vou montar um cabeleireiro, é verdade. Não é verdade? Eles não podem ter isso, vocês não vão fazer um mutirão aqui e vamos contratar um cabeleireiro, a gente tem uma verba aí, é verdade. E você fala assim, então eu vou contratar as pessoas e vou fornecer isso para eles. Então começa a pensar, o que você pode oferecer? Pedreiro? Peraí, deixa eu tirar aqui minha documentação. O camarada vai colocar um banco aqui na praça, né? A gente sabe que o orçamento, é a gente que paga, né? O orçamento da prefeitura é sempre elevado. Troca um aqui, troca um ali, daqui a pouco sua empresa cresce aí, mas você arrebenta. A gente não está atrás aqui de pouco. Nós estamos pedindo a Deus o quê? Muito. É ou não é verdade? Trabalho é bom? Por conta é bom? Mas não é o trabalho braçal que vai fazer você conquistar tudo que você almeja. Pode ser, é que nem eu explico aqui, pode ser um ponto que você está começando, iniciando. Ou seja, a refrigeração, amém. Agora você pode pagar uma faculdade para você, pode ou não pode? Eu não expliquei isso aqui no dia do público? Falei assim, a refrigeração, para quem não gosta, você pode usar ela só como um período. Não é verdade? O meu salário é 2.000. Você pode pagar uma faculdade. Eu posso ajudar minha mãe e pagar uma faculdade. Porque tem faculdade de R$600, R$700. Não é verdade? Ainda me sobra 1.300, ajuda a mãe, o papai, e ainda... ou não é? Eu não preciso morrer na refrigeração. Mas com o dinheiro da refrigeração eu já posso me formar. Eu já expliquei isso aqui. Isso é pessoa que tem visão, irmão. É a pessoa que tem visão. Então entenda isso hoje. Vou continuar aqui mais um pouquinho. Já estou encerrando, né? Mais um pouquinho só, por favor. Olha que coisa. Então ficou guardado aí no seu coração? Tomar uma atitude, né? Principalmente uma atitude com Deus. Olha que interessante que eu vou te ensinar agora. Guarda essa daí dentro da sua alma. Diga assim, eu me abençoo. Você crê nisso ou não? Quando você toma uma atitude com Deus, você está se abençoando. Você está se abençoando. Chegou um já para o pastor e falou assim, pastor, sabe qual que é a verdade, pastor? Qual que é? É que eu me abençoo. O pastor falou assim, amém, né? Mas na amizade, mas como é que é esse negócio? Eu me abençoo, pastor. Eu me lanço. Eu busco a Deus. Eu faço os meus votos com Deus. Eu tenho a minha vida com... Eu me abençoo. E o pastor falou, é verdade. E ele se abençoa. Ele está além da multidão. Entendeu? Enquanto estão oferecendo ele está oferecendo 10. Enquanto estão honrando a Deus só com dízimo e oferta, ele está honrando a Deus com dízimo, oferta, testemunho, com a sua vida inteira. Ele diz, pastor, eu me abençoo quando eu me lanço. Entendeu? Quando eu me prostro no altar, quando eu obedeço, eu me abençoo. Quando o pastor lançava um voto, ele dobrava o voto. Pessoal, ele que dobrava o voto. Ele disse, mas falando uma boa, pastor, quem me abençoa sou eu. Ah é? Como é que você faz isso? Porque, pastor, eu me lanço. Quando o senhor fala que tem que orar 1 hora, eu oro 2. Está entendendo isso? Quando o senhor marca a mão de uma semana, eu vou 2 vezes. Olha só, 2 semanas. Entendeu o que quer se abençoar? É você colocar você estabelecer um período, e a pessoa falou, peraí, eu vou dobrar isso aí. Ele é mais ousado ainda. Ele fala, eu me abençoo. Não é interessante isso? Olha para você e vê se você está se abençoando. Se você tem sido covarde, se você tem sido fiel, se você tem se lançado mesmo. Se abençoa hoje, irmão. Mas o pastor ora, amém. Nós vamos orar, vamos levar hoje de novo lá a nossa oferta para o monte. Nós vamos orar para Deus abençoar, Deus prosperar, abrir portas. Mas você se abençoa quando você tem uma atitude com Deus. Amém?
Não fica rico quem trabalha, né? Com a força física. Diga assim, fica rico, quem trabalha com a visão. É ou não é verdade? Como é que pode isso? O cara faz uma faculdade de 4 anos de RH para ganhar R$1.200 por mês. Vamos até falar de nós, para as pessoas não falarem que nós estamos falando mal, né, Raul? Vamos falar de nós. Aí chega, né, uma molecada, é ou não é verdade? O cara estudou 4 anos na faculdade para ser chefe de RH. Mas vai ser difícil ele vai trabalhar no RH. Ser chefe lá vai ser difícil. Pode acontecer, dentro de 1 milhão acontece, né, um pouquinho aí. Olha só. Aí meus meninos faz um curso técnico e ganha 3 vezes mais. Você está entendendo? A visão. A visão. Alguém teve a visão e hoje você faz parte dela. Aí você imagina, você chega num lugar onde a pessoa estudou 4 anos de faculdade e fala, mas peraí, esse menino aí que não sabe nem falar direito, e quanto que ele fez faculdade? Não, ele fez um curso, fez técnico, pagou não, foi de graça. Quanto tempo? 2 aninhos. E ele está ganhando 3 vezes mais do que eu está ganhando 3 vezes mais do que você. Isso aí mexe ou não mexe com a pessoa? Vai ter 2 reações, ou ela vai se levantar contra você, ou ela vai se revoltar. O Nelson que trabalhava comigo, lembra aquele rapaz? Lembra aquele rapaz que eu disse assim, hoje nós somos amigos. Mas eu contei aqui, quando eu cheguei lá, ele sabia que o meu salário era 3 vezes mais que o dele, então sempre criam, né? E eu lembro que ele falou pra mim que, você lembra o que ele disse pra mim? Eu sei que ele esnobou. Tipo, pô, eu tenho faculdade, aí eu falei, mas que faculdade que você tem? Ah, eu fiz faculdade de logística. Aí, irmão, o crente é assim, o crente é uma bênção, não é? Mas se o crente usar a sabedoria que Deus deu para ser mal criado, ele é mal criado, não é verdade? Ah, eu fiz faculdade, qual faculdade você fez? Mas assim, no calor da conversa. A gente dentro do escritório assim, porque a gente chegou lá ganhando 3 vezes mais que ele. Ah, eu fiz faculdade, mas qual faculdade você fez? Logística. Aí, irmão, eu comecei a dar risada. Já estava naquela conversa, né, calorosa. Se desse for o teu problema. Ele falou, qual o problema? O problema foi que você não me conheceu. Se você tivesse me conhecido, eu não tinha deixado você fazer essa porcaria dessa faculdade. Ele regalou. Hoje ele é meu amigão. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Olha só. Ele saiu da área administrativa e agora sabe o que ele é? Ele é mecânico de refrigeração. Ele é mecânico de refrigeração. Você está entendendo como é que é o negócio, irmão? Se você me conhecer, você não deixar você ter feito uma faculdade dessa que não vale para nada. O máximo que você vai ganhar é R$1.000. Só para dizer que tem uma faculdade? Eu não posso falar isso para todo mundo, senão eu estou roubando teu sonho, né? Mas se é para fazer uma faculdade, já faz uma que vai arrebentar logo, amém ou não? Pelo menos eu faço isso na minha casa. É para fazer uma faculdade? Então faz uma que vai arrebentar. Qual que é o mínimo? O salário mínimo. Mínimo é 3 mil. Então vai embora. Hã? O mínimo é 3 mil? Ó, dá para ir. Vai embora. Menos de 3 mil, querido, para. 4 anos se esfolando, se arrebentando para ganhar R$1.000 por mês. Você está de brincadeira comigo. Nem quando eu não era crente eu não pensava assim. E hoje ele é mecânico de refrigeração. Olha que interessante isso. Amém ou não? Diga assim, é a visão. Diga, é a visão que vai fazer eu prosperar. Amém ou não, igreja? Olha só. Então busca isso no Senhor. Ó. Fica rico quem trabalha com a visão, não com o braço. Aprenda isso aí, em nome de Jesus. É ou não é verdade? Tem um dito popular que fala assim. Essa aqui também é boa. Em time que está ganhando, não? Se mexe. Fala mais forte. Em time que está ganhando, não? Se mexe. Você está ganhando? Está ganhando? Então se você não está ganhando, precisa mexer. Entendeu ou não? Embora o time que está ganhando não se mexe, que é para se tornar mais forte ainda, amém ou não? Mas o dito popular fala isso, que o time que está ganhando não se mexe. Você está ganhando? Você está ganhando? Ah, estou ganhando por sustento. Amém, glória a Deus. Dá glória a Deus a tudo, amém ou não? Obrigado pelo arrozinho, pelo feijãozinho, mas Senhor, me dá visão, porque agora eu quero conquistar. Então olha para você. O time está ganhando? Está ganhando, pastor. Então, mexe para fortalecer mais, aí não está ganhando, irmão.
Então você tem que mexer. E eu sei que tem muita gente aqui que tem um potencial gigante, mas tem medo de mexer no time. Olha que coisa. Tem muita gente aqui que nem aquele rapaz que comprou um bilhete, né, para uma viagem e foi e viajou